pode partilhar e estar em contato com as outras pessoas é muito bom, gratificante, sem comentários. Esse feedback da sua mãe, então, para mim ainda é mais ainda, que é uma pessoa porque eu tenho um carinho imenso, mas é imenso mesmo. E eu estou devendo conversar com ela. Também, para mim, houveram algumas coisas que me impactaram, por isso a gente ainda não conversou. Eu tenho Sim. algumas notícias também para passar para ela e tudo, então estou esperando assim, eu também, né, tá, como é que se diz? Mais tranquila com o tempo e tudo, que tem sido mesmo uma correria. Sim, não, é exato. Não, mas tudo tem um momento especial, É né? Então, verdade, é um verdade. momento para acontecer também. É Então, verdade. e esse é o momento correto para a gente conversar sobre esse assunto importantíssimo, né? Que é a ressignificação, né, do luto. O mundo, né, está num processo, nós estamos enfrentando o luto, eu acho que não somente de pessoas, de familiares queridos, né, de amigos, mas a gente está enfrentando o luto do mundo, né, do modelo antigo, e nós estamos entrando é, num modelo novo, né, que de certa forma vai afetar a vida, está afetando a vida de muitas pessoas, e aquelas pessoas que estão se abrindo à transformação, né, à ressignificação da perda, né, olhando mais o lado positivo da perda e vendo o lado mais do ganho, né? Eu acho que essas pessoas vão crescer, vão se expandir e vão entrar nessa nova fase que o mundo enfrenta de uma forma completamente diferente. Mas especificamente falando hoje na nossa live, nós vamos falar da perda e a ressignificação do luto entre familiares e amigos, né? Correto? É, e assim, é interessante também colocar que o luto ele não se faz só quando a gente perde uma pessoa, assim, né? A gente às vezes fala assim, é, é, perder um parente, um amigo, um marido e tal, um filho, a gente pensa logo na pessoa. Quando a gente pensa no luto, a gente pensa logo na perda de uma pessoa. Mas existe o luto também de uma separação. A gente nunca pensa, né? Mas assim, quando você se separa, você perde uma referência de pessoa, de convívio, de casa, muitas vezes, quando a pessoa se separa, o mundo dela se desestrutura e isso leva a um luto. Isso leva a pessoa a se ver fora daquele contexto, né? De repente, ela deixou de existir. Por quê? Por pior que seja a relação, quando você separa, você acaba entrando nessa situação, nessa circunstância de luto, de uma forma, às vezes, até muito abrupta, por mais difícil que a relação seja. Né? Às vezes as pessoas até resistem, muitas vezes há uma necessidade de se conviver com aquilo ali, né? Num casal que não se dê bem, num casal que já tem uma, né, assim, brigas e às vezes até agressões e tudo, mas por conta desse medo da ausência daquilo tudo que a pessoa se perde. Quando você perde uma casa, quando você perde um emprego, a pessoa está acostumada com todo dia de manhã, ela tem aquela rotina, ela sai, ela vai, e isso também leva a pessoa a um luto. Ainda mais quando ela é mandada embora. Quando ela perde aquilo assim, além dela se sentir né, incompetente, culpada, o que eu fiz de errado, tudo, ela perde aquela rotina, aquele convívio com as pessoas, o estar ali, quando a pessoa se aposenta. Então, tudo isso leva ao luto. Tudo isso são situações de luto. E que muitas vezes a gente não pensa e não leva a essa forma. Hoje, a minha proposta, quando eu falei sobre ressignificar o luto, eu falo sobre você olhar para essa situação, dentro de todos esses contextos que eu estou colocando, e se posicionar dentro dele. Né? Perdi um emprego tão difícil, nesse tempo agora que a gente está passando, até da pandemia, muitas pessoas ficaram sem emprego, se viram, né, pelo
momento econômico mesmo, muitos, né, foram desligados dos seus trabalhos e tudo. E quando a pessoa vivencia uma situação dessa, né, que ela cai numa situação dessa, o que é importante olhar? O que dentro do que a gente trabalha de uma visão transpessoal, que é uma visão do todo, de você por inteiro, o que é importante você olhar? É importante você se colocar ali, se olhar com carinho, se visualizar dentro daquele contexto e ver o que está acontecendo com você, se dar conta de todos os sentimentos, se dar conta de tudo que é colocado para você a nível assim, a partir de hoje eu não tenho mais isso, o que me afeta, o financeiro, no que me afetou. Quando eu vou falar rapidamente sobre a perda do emprego e depois eu vou falar sobre quando a gente está, né, ligado a uma pessoa. O que isso modifica em mim? Como eu estou me colocando para a vida, me posicionando, as culpas que eu estou sentindo. Então, eu vou me olhar de fora, eu vou cuidar de mim, vou fazer um zelo pela minha vida. E quando eu olho dessa forma, como eu companheiro de mim mesmo, vai ficar mais fácil para eu me ajudar, para eu ter um lado mais observador daquilo que está se passando e o meu lado emocional de tudo que eu estou sentindo. E quando eu me observo, eu posso olhar para mim com mais carinho. Quando eu me observo, eu vejo quais são as minhas necessidades e vou ver, né, diante de um olhar carinhoso, de compaixão comigo mesmo, como eu posso me ajudar da melhor forma possível. Isso, assim, aqui em Portugal, eu tive, assim, muitas pessoas, muitos brasileiros, amigos meus, que estavam, né, começando a vida e, de repente, perdendo tudo, porque as fábricas fecharam, a restauração fechou, e tudo, e as pessoas ficaram tão desorientadas, e olhar para si dentro desse processo e ver com calma por onde você pode ir, ajuda por demais. Porque a primeira parte dentro de um processo de luto é você aceitar a situação que está acontecendo, você identificar, reconhecer essa situação. E aí, então, fica tudo muito mais fácil de você se orientar a partir daquilo ali e não negar. Quando a gente tem a perda de um ente querido, de uma pessoa muito importante na sua vida, uma pessoa que contribui muito para o seu emocional, quando isso acontece, a nossa primeira reação é olhar para aquilo e se ver sem a emoção que aquela pessoa nos causa. Porque quando a gente ama muito uma pessoa, a gente está muito ligado a uma pessoa, a emoção que aquela pessoa nos causa é que nos preenche, é que nos dá, né, todo um viver, todo esse lado assim, de prazer, de alegria, de troca. E quando você olha e você não. A observação de que aquilo não vai mais existir é que vem o nosso vazio. O nosso estado emocional que nos leva a uma ausência da gente. Você diz assim, cadê? Onde é que como eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente faz é negar que aquilo não está acontecendo. Não, eu não estou vivendo isso, isso não pôde, isso não aconteceu, não é verdade. E aceitar isso é o primeiro passo para você trazer para você uma ressignificação do seu luto. Essas coisas, aceitar, se observar, buscar novos caminhos depois do processo, tudo isso é um passo a passo que você vai experimentando dia após dia, porque o luto, seja do que for, ele é vivido dia após dia. Eu costumo dizer que só em novela é que a personagem recebe o teste de gravidez, né? Tô grávida, e no capítulo seguinte ela já está com a criança na mão. Só em novela, gente, eu juro. Por mais que a gente queira, isso só acontece em novela. A gente vive e respira os 9 meses da gestação, dia após dia. Então, imagine que todo o processo pelo qual você passa é um processo
de gestação, de você vivenciar um dia após dia, aquilo vai crescendo, sabe, se dar, se permitir ter um dia, cada presente, cada momento seu ali do aqui e agora, né, do que você está vivendo aqui, está ali, é seu presente aquele dia. Você dá conta dele, né? Você vai ter condições de vivenciar e ultrapassar todos os desafios daquele dia. Então, isso tudo é muito importante. No luto acontece do mesmo jeito. Então, nós vamos aprender a viver sem aquela emoção, viver sem aquela rotina quando você perde o trabalho, viver sem a sua casa quando você perde a casa num incêndio, você perde a casa. Nós também tivemos aqui, muitas pessoas perderam tudo num incêndio, em diversas situações. Quando você tem uma catástrofe, quando você acaba por fazer uma mudança. Eu fiz uma mudança de continente e, assim, de repente, me vi, sabe, tudo que eu signifiquei na minha vida, que era importante para mim, né, uma vida enorme, já com mais de 50 anos, eu deixei para trás, eu trouxe o que dava. Então, você imagina assim, quem é refugiado, quem perde seu país, né, as pessoas vivenciam tudo isso. Isso, quando eu estou falando dessa forma, porque a gente tem que olhar que a humanidade toda passa por isso. Então, são vivências diárias. E é muito importante que a gente tenha esse olhar, não só para a gente quando ele acontece, mas para o mundo como um todo. Porque, assim, eu tive essa experiência e peguei, assim, tudo que pude na minha vida e coloquei em 2 malas 32 quilos. Na minha época que eu vim para o dia, 32 quilos. Eu vim, botei tudo em 2 malas 32 quilos, aquela na minha vida inteira. E depois as coisas foram se ajustando, mas foi muito difícil. Vivi isso daí. Depois, tudo que era meu, eu vendi, eu doei, eu passei. Então, assim, aquilo perdeu toda aquela significação, daquelas coisas todas que eram super importantes. Eu só trouxe o que coube de muitíssimo importante em 32, em 44, em 64 quilos, né, que foi o que eu pude trazer. Então, é um luto, foi difícil. Por isso que quando você chega em outro país é difícil, é complicado. Então, vivenciar isso daí é o dia a dia. É um luto quando você olha para você e você se compadece, né? Se você se observa, diz assim, tá difícil, é dolorido, porque a dor ela existe, independente do que foi que você perdeu. Então, aquela dor ali, você olhar e deixar ela vir à tona, deixar que ela, sabe, emerja, que ela venha, É o né, e processo de chegue até o identificar, né? seu consciente para que você coloque ela para fora. Então, assim, muitas vezes a gente encontra os amigos, né, que estão ali do nosso lado e procurando nos dar força e tudo. E a gente fala assim, a pessoa diz assim, não chora não. Eu já digo o contrário, chora, isso mesmo. Está Isso. ali ao lado, deixa eu chorar, deixa a pessoa chorar, porque ela precisa vivenciar aquela dor para que ela deixe de existir. Isso faz com que você passe todos os estágios. E quando você vai vivenciando cada estágio, esse ritual, né, dessa dor que vem à tona, ela ajuda você, é mais fácil para você superar do que quando você abafa, você suprime, você nega, bota lá numa caixinha de Pandora dentro de você e deixa aquilo lá, porque uma hora ela vai vir à tona, uma hora ela vai aparecer. Então, quanto mais você a expor, quanto mais você permitir que ela saia, mais fácil fica ultrapassar ela. Há também situações em que você, quando está passando por uma situação de perda, por exemplo, de uma pessoa muito próxima, muito querida sua, aí você sinta assim, que você não consegue viver sem aquela pessoa, que aquilo nunca mais vai ser a mesma coisa na sua vida. Só que a gente não olha para uma coisa que é muito importante, assim, tanto de uma pessoa quanto quando eu falo coisas, é de uma história de vida, né? Você
você existia sem ela antes. Você era um ser antes. Antes disso tudo acontecer, você já existia. Mesmo quando a gente está falando de pai e mãe, né? Você vem de duas junções ali, né? De pai e de mamãe, nasce você, mas você é um ser, você é um indivíduo. Aquelas duas pessoas, né? O pai e a mãe, um marido, um filho, eles agregam sentimentos a você. Quando eles saem, né, como eu disse anteriormente, você deixa de ter toda a alegria, aquela emoção presencial daquela pessoa ali, a dor é muito grande, ela é muito intensa, mas você continua, você é um ser, você continua existindo. Você não só existe para você, como para todos que se relacionam com você. A gente vai sentir essa dor imensa daquela ausência. Como é que eu supero isso? Como é que isso? O que eu posso fazer para me melhorar? É experienciar a dor daquela ausência, lembrar no passado, buscar no passado recordações que vão amenizando, porque o que é passado você não vai esquecer, né? Se você teve momentos muito alegres, momentos muito reconfortantes junto com aquela pessoa, aquilo continua ali com você. Você continua a existir, esse continua com você. E ver a sua vida, olhar a sua vida dali para frente, com as recordações do passado e como você vai superar isso. Essa superação é a construção que eu disse a cada dia, a cada desafio novo que você vai vivendo. Porque assim, não existe uma fórmula mágica, não existe assim, faz tratamento tal que você supera o luto. Não, cada pessoa é única, cada perda é única. Então, você vai ter que trabalhar cada uma delas de forma única. Então, essa é assim, o grande desafio dentro dos processos que você tem, né? A aceitação, primeiro, né? Identificar que você perdeu. Depois você tem, até fiz uma anotação aqui, o processar a dor e o sofrimento, a adaptação à vida sem o que você perdeu e retirar a energia emocional, né? Retirar quando eu digo retirar a energia emocional, eu vivia, por exemplo, uma pessoa casada, ela convivia com o marido, filhos, dinheiro, tudo ali junto. Quando ela perde o marido, vou falar no Vários lado apegos, feminino, né? quando ela perde assim o marido, ela vai ter que reestruturar aquela vida, né? Ela vai ter que ver tanto a parte emocional, a ausência daquele parceiro, daquele companheiro que está sempre ali com ela, que ela está acostumada a partilhar as tantas alegrias quanto as dores, ela perde essa força que está ao lado dela, ela passa a perder isso, e fora a administração toda de uma casa, né? Pensão, não vai ter pensão, vai fazer isso, que ela tem toda uma parte. Então, esse conjunto todo é o que ela vai ter que se dar conta e olhar para isso tudo. Então, assim, é todo um processo que ela vai ter que se adaptar, né, na vida dela a viver sem. Então, durante esse processo de adaptação, ela vai então se olhar, se reestruturar, ver as forças que ela possui, se responsabilizar por ela, olhar num todo. E isso, assim, tanto para uma perda do marido, eu dei o exemplo da perda do marido, mas para tudo no que ela vai fazer para a vida dela. Então, como eu disse lá no início, aquele olhar para você de observação, você com a dor da perda e você se olhando numa observação para ajudar a prosseguir daí para frente. Sim. E uma coisa que eu gostaria que você ensinasse um pouco é que, obrigada por todo esse conhecimento que você compartilhou. Faz muito sentido. E uma coisa que está super, um pensamento que está super forte, crescendo no meu coração, na minha mente, é essa questão do apego,
né? E como que, por exemplo, eu moro nos Estados Unidos, né? E as pessoas, os americanos, eles são muito apegados a coisas materiais, né? E eles são tão apegados que existem os depósitos, vários depósitos espalhados pela cidade inteira, né? E que são esses depósitos? Esses depósitos são simplesmente, a gente chama de storage. Então, é um local em que as pessoas alugam um depósito, né? Um depósito pequeno, como se fosse do tamanho de um container de navio, né? E as pessoas colocam todos os bens materiais nesse depósito, né? A primeira vez que eu levei a minha mãe no meu depósito, né? Ela falou assim, que é isso? Né? Que é um local, né? Fechado e as pessoas colocam móveis, né? Nossa, de 20 anos atrás, coisas materiais que são muito apegadas. Eu uso muito meu storage para as coisas que, de repente, que está muito tá acumulado dentro de casa, né? Eu coloco tudo no storage, né? Que são coisas que, de certa forma, eu preciso, por exemplo, documento, essas coisas que vai acumulando. Mas aí, toda vez que eu vou, né, eu falo assim, nossa, essa coisa material está aqui nesse depósito, eu não estou fazendo uso, né? Mas está aqui, eu estou guardando, eu estou pagando o aluguel de um depósito para guardar isso, né? Mas, de certa forma, eu consigo viver sem essa coisa material, né? Praticamente na minha vida todos os dias. E, de certa forma, eu nem me lembro, né? Que eu tenho aquilo. Mas a questão do apego de deixar ir, né? De repente doar, de dar para uma outra pessoa que esteja precisando, né? Ou até mesmo com o apego que você estava falando, a questão do apego das pessoas, a gente se apega tanto em alguns relacionamentos que a gente acaba não se abrindo e se permitindo a aceitar coisas que possam entrar na nossa vida, né? Eu falo com os meus clientes, se você fica segurando uma coisa, você fica orando para Deus, Deus me abençoa com isso, me abençoa com aquilo, que não sei o que, não sei o que lá, mas quando você está com a mão cheia, né? Não tem como você receber mais nada, né? Tem um monte de entulho na sua vida praticamente, né? A partir do momento que você, né, se liberta de alguma tipo de... Eu trabalho muito com energia, né? Quando você se liberta de energias que estão, né, de certa forma, não só te afundando, mas está acumulando, né? Você não tem espaço para poder receber mais coisas, né? Então, essa questão de apego, Márcia, como é que você ajuda as pessoas a entenderem os apegos e se liberar daquele apego, tanto com material como interpessoal, né, com outras pessoas, para justamente a pessoa enxergar que tem muito mais para aquela pessoa receber, né? E é um ciclo, né? Você tem que liberar para poder receber. Para você poder receber. Como é que você trabalha as pessoas para entender esse apego e liberar? A gente, a princípio, começa nessa conversa. E assim, vou usar você como meu exemplo. Você falou assim, eu tenho um lugar onde eu guardo os meus documentos, porque está muito cheio aqui em casa e tudo. Então, você usou a palavra cheio, né? Porque aquilo está em excesso. Então, assim, se está em excesso, a gente tem que parar para olhar, para dispensar o que não serve, o que não dá mais, e para prosseguir a partir dali. Mas, assim, nós temos duas situações. A primeira é a pressa do dia, a ansiedade das coisas, você está sempre com o dia muito ocupado, você não para olhar e dar atenção a você mesmo, porque aquilo é seu. Então, você tem que parar, olhar para si e dizer assim, olha, hoje eu vou dar atenção a isso aqui. Mesmo quando a gente arruma um armário, tem muita roupa que você já não quer mais e tal. Isso faz com que você dê atenção em você e você reveja
significações. Então, assim, isso aqui foi importante, eu já não vou querer mais. Aquela blusinha que eu ganhei, gente, daquela minha prima e tal. Tá lindo, eu tiro uma foto com ela, eu tenho uma foto com ela, mas a blusa pode ir. Já não dá mais em mim, ou já não faz mais sentido. Ela pode, o carinho, toda a significação que você tinha pela blusa, ele continua aí em você. Está dentro de você. Você não precisa do material para te lembrar que aquilo existe. Entendeu? O que acontece quando você falou dessa questão do americano ter muito isso, né? Aqui em Portugal também tem. Aqui são as garagens. Eles compram garagens para colocar isso também, que são feitos containerzinhos. Porque as pessoas aqui, no caso de Portugal, eu vejo que as pessoas têm medo do não ter amanhã, sabe? Então, aquele medo de perder aquele bem material e não ter amanhã para substituir. Mas aí você veja bem, dinheiro é uma energia que precisa fluir, é fluxo, né? Se você pega um bem e guarda ele para o teu dia de amanhã, né? Uma coisa que já está obsoleta, já está mais velha, já está isso, já está... Você não vai usar, ela não, aquele significado monetário, aquele valor, ele deixa de ser. Então, você pega aquele dinheiro e coloca ele ali parado, estagnado. Ele não flui, ele não gera, ele não traz. Então, toda vez que você olhar para aquilo ali, aí você acaba que assim, eu não vou nem lá ver. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não quero lá ver, aquilo lá está uma bagunça, tanta coisa. Aquele entulho, aquela energia, aquilo tudo, é o que você não quer olhar. Então, para a gente ficar sempre muito fluida energeticamente, a gente tem que estar se olhando, né? Me lembra um pouco, nós conversamos, nós citamos isso, existe um livro da Louise Hay que ela fala para você olhar no espelho durante 21 dias, falar coisas para você durante 21 dias. Estou resumindo assim. Olhar-se no espelho é fluir energia. É você se reprogramar. Quando você olha para as suas coisas e que você diz, olha, isso aqui já não dá, eu vou dar isso, eu já não quero aquilo, eu já não... Sabe? É muito importante, porque você está se limpando energeticamente. Então, assim, não faz mais sentido para mim. Eu achei lindo. Tira uma foto, guarda, acha bonito, tem aquilo numa recordação. Mas vai, porque ele já não vai, ele já não está cumprindo o seu propósito. Pode ser que não cumpra para mim, mas ele vai cumprir para o outro ali. Nem que ele vai virar fogueira, nem que seja um móvel que vai arder, vai virar fogo, vai fazer uma fogueira de São João. Ótimo, ele teve uma função no final da vida. Entendeu? E com isso você tirou uma estagnação da sua vida. É como quem vai pendurando assim. Você imagina você era um ser, né? Cheio de ganchinho. Aí você vai e pendura um negocinho aqui que você achou bonitinho, carrega aquilo. Aí vai e pendura uma outra coisa. Daqui a pouco você está que nem uma árvore de Natal e você não consegue se mexer porque você está com tanta coisa pendurada em você que você não quer largar, que você não quer deixar, não quer ir. Então, isso é uma metáfora de como você flui na sua vida. Quando a gente fala de sentimentos que você perdeu, a gente está falando de tudo isso também. Né? Aquilo que você passou, aquela existência deixou de ser. Né? Tudo ela cumpriu, acabou seu propósito. Né? Ela acabou o seu propósito, aquela existência ali, ela deixou de ser, seja por que motivo foi. Se ela deixou de ser importante. Essa palavra importante, de repente, está um pouco pesada, mas ela deixou de ter significação para continuar, né, aqui nesse projeto Vida aqui. Então, eu vou olhar para aquilo, eu vou observar por que ela deixou de existir, qual é o propósito da ausência dela, e mas eu continuo existindo, então eu tenho que continuar. Por que Deus não me levou? Porque não estava na hora, filha. O teu carimbo aqui vai até mais à frente. Então, segue. Não para no meio do caminho, porque você atrapalha. Você atrapalha os outros que estão junto com você. Então, segue. É difícil, como eu disse, respeitando o seu tempo, tudo, mas entendendo que não adianta você se revoltar. Não adianta essa revolta, sabe? Não adianta. Tudo que existe aqui existe por um propósito. Sim. Tudo que você faz aqui, você faz por um propósito. Né? Então, olhar para você e ver como você está dentro desse propósito, ver se você está fazendo a sua parte.
a sua. Veja bem, veja se você está fazendo a sua parte. Não importa o vizinho, não importa o que está à tua volta, importa é você. Se você está indo, se você está seguindo e as coisas estão caminhando para você, já está ótimo. E que você está ótimo, tudo que está à sua volta, porque existe aquela coisa que a gente feliz não enche o saco, né? Tá feliz, ela flui, ela está ótima, ela encanta, ela mobiliza quem está à volta. Então, ela vê quantos propósitos ela tá seguindo. Exato. Começa com você. Se a pessoa do seu lado te pedir ajuda, faça o seu melhor. Agora, não interfira se ela não te pediu. Se ela não pediu, você não tem que interferir. Eu Sabe por aprendi quê? essa lição de uma forma mais difícil possível. Eu levei um soco, não foi nem tapa na cara, foi um soco. Mas eu não pedi a sua ajuda. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Você tá certo. Eu falo isso, olha só, eu sou terapeuta e eu faço isso o tempo inteiro, entendeu? Às vezes eu olho assim uma situação, mas eu não me meto, porque a pessoa não está me pedindo nada, e eu estou A ali, eu pessoa vou não está continuar, eu não aberta a esse tipo interfiro, de. não, Né? eu não interfiro, sabe? Porque assim, tudo tem o seu momento. Agora, se eu estiver muito bem, se eu estiver feliz, quando a pessoa diz assim para mim, eu não sei como é que você faz isso, aí eu falo assim, Sim. né? Eu faço as minhas coisas e aí eu tenho todo um propósito para estar aqui e eu cumpro o meu propósito, né? Sim. Aí a pessoa fica querendo saber de você. Então, você é o seu melhor exemplo. Né? Isso já falando de milhões de citações que já falam sobre isso. Então, seja você. Num processo de luto, quando você está ao lado de uma pessoa que está passando por isso, você vai fazer a mesma coisa. Dentro de um processo de luto, quando você tem ali a pessoa que está sofrendo, seja o ouvinte dela, seja o companheiro dela, esteja ao lado dela, aberto, com compaixão, doando, presente, mas é só. Se ela quiser chorar, deixa ela chorar. Se você puder contribuir de alguma forma que ela te solicite, contribua, esteja disponível, dê um espaço de segurança para ela mostrar a sua fragilidade. É a melhor coisa que a gente faz. A gente não interfere, a gente não diz assim, não faz isso. Não, ela quer fazer, deixa ela fazer. Quer rasgar tudo. Né? No divórcio, a pessoa quer rasgar toda a roupa do marido, da mulher, de tudo. Deixa eu xingar, deixa eu falar. Por quê? Porque a pessoa está precisando daquilo, ela precisa desabafar. E ela tendo alguém com quem ela possa interagir, falar, algum ouvinte, você só vai fazer, não vai nem falar contra nem a favor de quem ela está com raiva, você só vai ser o neutro. Isso daí é que ajuda um processo. Isso é que traz toda a diferença para a vida das pessoas. Porque aquele amigo que está ali, que não interferiu, só estava presente, só estava disponível, sabe? Estava ali para isso. Uhum. Dentro de um olhar, quando você tem uma pessoa um pouco mais desesperada, né? Uma pessoa que acha que ela tem que ir junto com aquele que foi embora, ou que a vida dela acabou ali, tudo para ela perder o sentido, o que a gente, enquanto amigo, enquanto solícito ali do lado, enquanto parceiro disponível, o que a gente pode fazer é mostrar a importância que ela tem para a vida. Quando a pessoa fala assim, minha vida não serve para mais nada. Tá bem, então você nasceu para ser só companheiro daquela pessoa? Você veio para esse mundo só para fazer aquilo, para aquela situação? Aí você começa a trazer a pessoa para ela se olhar, para ela olhar e se descobrir. Que O seu aí propósito de vida acaba sendo aquela pessoa e não o seu próprio. seu próprio, porque você veio só para ser marido, mãe, pai, daquela. Não, você veio para existir. Você está aqui, você está existindo. Então, enquanto você existir, você é responsável e puxar para esse lado, né? Aí mostrar para a pessoa um propósito, mas não não impedir que ela tenha aquela dor, não que ela tenha aquelas coisas. É só que na hora que ela começa assim, a se negar, porque quando uma pessoa ela acha que ela tem que ir embora dessa vida porque o outro foi embora, ela está negando a ela mesma. E aí a gente vai trazer para ela a aceitação dela mesma. E Isso é que muito. ela existe
independente de tudo que a cerca, independente daquilo tudo que está ali, ela é um ser muito importante. Todos nós somos muito importantes. A pessoa mais importante do mundo é você. Aí, poxa, mas isso é muito egoísmo. Não, não é. Porque se eu cuidar de mim com muito amor e carinho, se eu me zelar, eu já estou contribuindo demais para a humanidade. Porque eu já não estou dando trabalho para o outro. Eu já estou eu mesmo dando conta de mim. Essa ligação, esse olhar, vai fazer com que as pessoas se amem muito. E quando eu me amo, quando eu sou capaz de me amar, eu não estou sendo egoísta. Muito pelo contrário. Quando eu sou capaz de me olhar, me amar, assim como eu gosto de ser e de ser tratada e de me sentir, eu vou querer para o outro. Porque eu não vou estar me incomodando assim, com a vida dele, eu vou querer que ele esteja como eu, feliz da vida. Então, tudo isso faz uma diferença. Dentro de um processo de luto, todos esses olhares são importantes, né? E a pessoa resgatar a ela mesma. É aí que o processo do luto começa a modificar-se. Aí ele existe, você vai sentir falta. Quando é perda de uma pessoa, você vai olhar para as coisas daquela pessoa, você vai guardar um objeto, um outro. O restante é importante que se dê, que se renove, né? Que a vida se modifique a partir daí, porque vai ter toda uma modificação, mas não ficar fechada naquele mundo. Ela continuar a vida dela tendo as lembranças, mas ela continua a vida dela. Quando é num E houver trabalho... o apego, ou se apegar nas coisas boas daquela pessoa e não nas coisas negativas, né? Quando você faz isso, quando você faz lembrança tanto de coisas boas quanto coisas ruins de uma determinada pessoa que foi embora da sua vida, assim, que partiu desse mundo, você resgata tudo isso, né? Aquela emoção, tanto é que quando você tem uma lembrança de uma coisa que foi muito importante para você, você volta, né? Sente até que é uma emoção. Você volta a esses momentos, você volta a isso. E isso ninguém tira, isso está em você. Isso... E se conecta com a pessoa de uma forma tão profunda que você sente a presença da pessoa, A né? presença, e a pessoa continua ali. Porque aquela energia que você tem na emoção do teu pensamento, quando você pensa na pessoa, a emoção que é trazida, isso é vivo, entendeu? Isto está vivo. Então, você pode trazer isso a qualquer momento. Não está fisicamente, mas as coisas que você vivenciou foi muito importante. Eu vou fazer uma colocação, duas colocações a respeito. Eu fiz de quando eu vim embora, né? Quando eu deixei o Brasil e vim para Portugal. E quando eu vim para cá, o meu marido eu vim em dezembro, né? Eu já tinha vindo, deixado uma parte da família, organizado casa e tal. Voltei ao Brasil para acabar de empacotar as coisas que iam ser vendidas, dadas e tal. E o meu marido viria em março do ano seguinte. Eu voltei em dezembro, né? Voltei para o Brasil em setembro, aí fiquei até dezembro. Dezembro eu voltei para cá. E quando chegou, meu marido viria em março. Quando chegou fevereiro, meu marido faleceu. Ele infartou e faleceu. Então, é assim, eu não vivi, que é muito importante a gente vivenciar o luto, o enterro, né? Todo aquele momento de despedida ali. Esse processo ele é muito importante. E eu não tive isso, porque eu estava aqui com a minha sogra, minha mãe e a minha filha. Então, teríamos que voltar todas ao Brasil para poder enterrá-lo. Eu achei melhor não fazer isso, porque ia ser muito doloroso, muito difícil. E eu fiquei aqui, então a gente fez uma cerimônia aqui e os meus dois filhos mais velhos fizeram toda essa parte aí no Brasil. Então, eu estou falando isso assim para vocês entenderem o quanto foi difícil. O meu marido foi muito abrupto, né? Foi uma saída assim, né, de cena, né, muito muito difícil. E eu fiz todo esse processo, né, de aceitação. Primeiro eu levei um choque que eu não acreditei. Depois aceitação, fiz tudo isso, mas eu não passei por esse ritual, né? Que era aí você levar até ali, você se despedir, tudo isso. Então, foi muito difícil. Até hoje,
eu tenho... aqui eu não tenho lembranças dele. Ele não chegou a vir aqui. Então, eu tenho uma resistência de ir ao Brasil, porque o Brasil me remete a tudo que eu vivi 25 anos com ele, né? A gente se separou pelo falecimento dele. Então, hoje, eu quando conto as coisas, né, que eu lembro de muita coisa engraçada dele, programas de televisão dele, que a gente via junto e tudo. Então, quando eu estou com muita saudade, eu escuto umas músicas, eu lembro. Aí meio que converso, sabe? Assim, é muito bom. Me ajudou, já tem 3 anos, e me ajudou muito nesse processo. Aqui, 15 dias atrás, eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu também aí no Brasil, aí não, lá no Brasil. E também foi... Oi? Alô? Tá me vendo? Saiu o Zoom. Não, tá aqui. Você tá aqui comigo. Ah, peraí. Então tá. E aí, então, eu falei com meu pai, mas o meu pai já estava bem velhinho e tudo, e ele mesmo foi um cansaço. Meu marido foi abrupto, que a gente não esperava. E o meu pai foi assim, né? E quando eu tenho... Depois que meu marido morreu, eu fiquei com muita dificuldade de chorar, porque eu tive que me controlar tanto por conta da minha Precisava ser sogra. forte, né? Para você, para a família. E eu tive que fazer todo aquele processo que eu falei, né? Me adaptar sem ele, refazer a vida, né? Tudo isso, como eu coloquei anteriormente. Então, eu agora foi o meu pai e eu estava assim, muito triste. E eu tenho uma terapeuta que cuida de mim e tudo, e eu soube a notícia de manhã, e à tarde eu tinha uma consulta com ela, e um atendimento com ela, e eu estava assim, muito, muito chateada e tudo. E aí com ela eu consegui chorar, porque ela foi falando assim, me conta como é que era o seu pai, né? Aí quando eu comecei a falar dele, aí aquela emoção toda que estava ali veio à tona. Então foi muito bom para mim, foi assim libertador, porque aí conforme eu fui falando e tudo, porque a emoção da figura do meu pai, de olhar para tudo isso, foi muito assim presente. Então isso ajuda muito. Você acaba É muito importante, porque limpando. muita gente entra no processo de negação, né? Eles não querem É, aceitar a perda. E isso acaba exato. fazendo muito mal, porque a gente realmente segura, né? Acaba te bloqueando muito nessa energia. E aí, eu chorei muito, ela, né, deixou eu chorar muito, foi o que eu disse, né, uma pessoa que esteja ali do seu lado, disponível para você. E aí depois ela falou assim para mim, me conta uma coisa engraçada do seu pai. E aí, aquele momento foi todo para transformado. rever o meu pai, uma coisa muito show, que a gente vivenciou muito junto. Então a gente riu muito e tudo. E quando eu acabei a sessão, eu estava leve. Então foi muito mais fácil. Eu sinto saudade, sinto. Meu pai vinha agora em agosto, não veio o ano passado, ele não pôde, e esse ano ele vinha mais cedo, mas o Covid acabou. Eles estavam planejando ir para final de agosto, setembro. Então, acabou que aconteceu desse jeito. Ah, Márcia, poxa, você está muito triste que seu pai não veio? Tô. Eu tinha muita coisa que eu tinha selecionado para mostrar ele, lugares e tudo, e eu hoje falo para mim, que pena que foi assim, mas eu dei o meu melhor. Enquanto ele estava aí, a gente conversava muito, eu mostrava o que podia, e foi desse jeito, né? Mas está tudo bem. Essa colocação, o que me ajudou? Esse colocar para fora aquela emoção toda e trabalhar os momentos bacanas. E a gente não trabalha só os bacanas, não, a gente também trabalha aquilo que a pessoa que estava, que não era de um santo, que isso, mas você já vai falar de forma mais leve. Você entendeu? Isso Uhum. tudo é um reconhecer você, um reconhecer as suas emoções. Porque não é assim, hoje, a gente no universo, e hoje o que está sendo colocado para a gente a nível de era de aquário, a nível Sim. de expansão de consciência, a nível disso tudo, se você olhar o que está sendo colocado para você, se conheça, dê conta de você.
Observe o que acontece, como você reage a determinadas situações. Se conheça profundamente. Esse é o mais importante, isso é o maior propósito. Depois de você, você pode estar disponível para o outro, desde que o outro te solicite, desde que o outro te aceite. Lembra muito aquela figura da comissária de bordo? Caiu aquele A negócio. Primeiro você máscara. bota em você, querida. Primeiro você se cuida. Depois você Exato. atende o coleguinha do lado. Se você estiver morrendo sem ar, não tem como você ajudar outra Se você não pessoa. estiver bem, como é que você vai ajudar outra? Você já se ajudando é menos um que ela tem que socorrer. Isso Exato. tudo que eu estou colocando faz parte de uma visão de como tratar, como ressignificar um luto. Não é ser Entendeu? narcisista. Algumas pessoas entendem Não, como é ser ser egoísta, não. egoísta. Não. O narciso, ele é egóico. Ele não é uma pessoa que está preocupado com o bem-estar dele, ele está preocupado com a aparência que ele vai ter para ele afrontar o outro. É mais ou menos isso. A pessoa que ela tem um ego bem trabalhado, ela vai se cuidar, porque o ego ele é necessário. Mas o narciso, né, ele acha assim, ele se acha belo, maravilhoso e tudo, mas ele acha belo para mostra ao outro. Não, é você cuidar de você. Como é que você está muito triste, se arruma, se leva para passear, vai andar você, faz conta que você é seu amiguinho, leva você mesmo para passear no shopping, para você ir ver uma coisa e tomar um sorvete, se estiver disponível. Vai procurar fazer coisas que agradam você, que te trazem para uma zona, não é só de conforto, mas uma zona que te permita avançar. Não é que a zona de conforto que eu estou aqui parada está ótimo, não, uma zona que te permite avançar e ir além daquilo. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta que, na verdade, eu nunca me coloquei na posição, mas a pergunta veio. Relacionado à dor, né? A dor da perda, para pais, quando pais perdem seus filhos, porque de certa forma tem muitos pais que colocam um propósito, né? Pois que, principalmente mãe, né? O propósito de vida fica muito, né, na criança, porque agora você realmente é um trabalho, a gente fala aqui full time, né? O tempo todo ali Sim. cuidando, você como é que é para os pais? Eu não sou mãe, né? Você é mãe, Márcia. Como é que é essa questão da perda e o trabalho de ressignificar a perda de um filho, né? Porque é uma dor assim, né? Eu imagino que deve ser uma das mais brutas e intensas. Mais intensas, olha. Na ordem natural das coisas, assim, um pai nunca deveria enterrar um filho. Eu já escutei isso de várias pessoas que vivenciaram isso. A gente, quando recebe um filho, a gente recebe um presente de Deus. E quando você dá-se, né, com erros e acertos para a criação desse filho, você deseja para ele tudo o que há de melhor, né? O crescimento, a prosperidade, a educação, saúde, tudo. Você procura dar a essa criança o máximo do teu esforço, o máximo que você pode. O que é complicado é assim, quando você perde um filho por um acidente, você perde um filho por drogas, né? Você perde um filho por uma doença. É todo um processo de ver, como se fosse um projeto, ver uma continuação sua parada, quebrada ali a meio do caminho. Essa dor, ela é vivenciada do mesmo jeito, quando eu digo do mesmo jeito, assim, é uma intensidade infinita como qualquer outra, dependendo da sua situação. O que eu coloco para as pessoas, e eu tive assim, alguns casos que eu tratei com relação a isso, é agradecer e lembrar tudo que você aproveitou, tudo que você teve, enquanto você teve aquela criança, aquele presente ali com você. Né? Eu tive tratando uma menina e ela perdeu um bebê de 9 meses.
né? Ela teve um filho, teve uma doença, ela perdeu. E ela falava assim que ela passou a ausência daqueles dias no hospital, aquelas dores, aquele sofrimento infinito ali, de ver a criança, de estar ali. Ela me contava assim, eu sinto falta até disso, eu sinto falta de estar ali naquela rotina, eu sinto falta das enfermeiras, eu sinto falta daquela expectativa. Ela entrou em desespero porque aquilo ali parece que alimentava ela todos os dias, né? Uhum. Então, a ausência disso para ela foi um impacto enorme, a perda da criança e tudo. E a gente começou a trabalhar tudo, a olhar assim, como foi a chegada, a expectativa dessa criança, tudo que ela colocou ali, mas não deu, não pôde ser daquele jeito, não, não, não aconteceu como ela queria. Ele veio para viver 9 meses e ele tinha um processo de doença. Então a gente começou a trabalhar sobre isso. Você deu o seu melhor? E ela assim, não, eu me senti culpada. Aí tem a questão da culpa. Mas você deu o seu melhor? Você você estava lá ao lado dele? Estava disponível? Estava. Então você está se cobrando do quê? Né? Você fez o seu limite, você foi às últimas. Então, vamos agradecer que você teve força por isso, para isso, que você teve condições de estar ali do lado dele o tempo inteiro. Você e toda a equipe fizeram o melhor, mas não foi possível. Não deu. É a dor, é difícil, mas vamos olhar para isso, ressignificar isso do jeito que você pode, nesse momento, entendendo que você deu o seu máximo. Então, tudo isso a gente vai levando para a pessoa, vai mostrando para ela, entendeu? Que não há uma maneira, não tinha como ser diferente. Que pena que foi assim, mas você fez o seu melhor, você não abandonou nem nada. Eu tenho um caso de uma menina que perdeu o filho com 22 anos para as drogas, né? E ela tinha um processo assim de culpa, porque trabalhava fora, porque, né, eu não olhei, não dei atenção. Então, você vê, é tudo muito voltado para o que a pessoa sente que ela não fez para o outro. Então, esse luto, essa dificuldade, a ausência daquela pessoa, a ausência do todo, também ligada a uma culpa. E a gente trabalhar isso, e aí olhar e ver cada passo desse processo, né, dessa criação. Por que você acha que você não deu atenção? Do que você está se culpando? De que forma? Olhar para a pessoa. Então, quando a gente conseguiu passar, olhar o porquê de cada uma das escolhas feitas nesse processo todo, e quais foram as escolhas do filho, por que o filho se enveredou, né, foi para esse caminho, quais eram as angústias dele, tudo, a gente vai se conhecendo o outro, conhecendo esses dois lados, e essa mãe vai se acalmando dentro dessa dor que é muito grande, muito difícil. Normalmente, quando ocorre, tanto para pai quanto para mãe, dentro de um processo de perda de filho, a primeira coisa que vem é uma culpa. Eu, tipo assim, eu não cuidei bem daquilo que me foi dado, né? Eu não fiz direito, é, aonde está. E muitos casais se separam, né, quando isso acontece. E a gente tem que olhar os dois lados, porque um culpa o outro, porque a dor é tão intensa que a gente começa a buscar justificativa e, se responsabilizar por uma coisa que não é sua, que no processo não está dentro de você, às vezes não era, você não tinha como controlar isso, dominar isso. Então, a gente vai olhando, observando, reconhecendo, ressignificando, e aí, então, evoluindo a partir daí. Que coisa bonita. É um processo que, de certa forma, é difícil você passar, né? A gente fala, mas eu só imagino, eu não sou mãe, mas eu É só muito imagino como é que difícil. deve ser. É uma dor muito É difícil. muito difícil. A Fátima, estou tentando aqui consertar
A nossa live, na verdade, a gente está chegando a 1 hora. Márcia, mas eu vou entrar novamente, tá? Galera, nossa live vai cair, mas eu vou entrar novamente. Se vocês entra de novo, acessa a nossa live, eu vou entrar por aqui, tá? Porque eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre... a Fátima colocou aqui, quando os gêmeos desencarnaram ainda dentro do ventre. Essa é uma questão mais de espiritismo, né? Márcia, se você quiser conversar, falar um pouquinho sobre essa questão que a Fátima colocou aqui no nosso comentário. Sim, eu não peguei, eu estou olhando aqui, mas eu não consegui ver a pergunta toda. Não é uma pergunta. Sim. Quando os gêmeos desencarnam ainda dentro do ventre, quando os gêmeos desencarnam ainda dentro do ventre, o que acontece com o espírito? Eu vou colocar esse daqui. Eu vou entrar de novo no Instagram. Você quer responder? Você quer comentar sobre isso? Sim. Só um minutinho, só você entrar para eu poder. Aqui ainda não veio para mim. Não, eu vou entrar de novo. Tá. Eu tenho que postar aquele que nós iniciamos. E eu acho que no seu computador, Márcia, se você colocar tirar o som do seu computador, não vai ter eco, porque o pessoal estava falando que e eu estou vendo que o meu som estava tendo. Eu desliguei o microfone aqui do meu computador. Que como você está conectado, você consegue me ouvir pelo fone, né? Às vezes leva um pouquinho de tempo. Ótimo. Estamos conectando. Oi? Vê se está dando eco agora. Pessoal que precisa... Meus microfones aqui estão desligados. Só tenho um agora ligado. Vamos ver se... Galera, se você estiver ouvindo algum eco, é porque nós estamos conectados no Zoom e conectados pelo Live, né? Beto! Meu gerente, lindo, maravilhoso. Não, Fátima, nós vamos responder agora. Eu só queria entender assim, quando ela perguntou sobre a perda quando gêmeos morrem, né? Quando um morre, o outro não, ou quando eles são a perda dos gêmeos. Quando você tem a perda de filhos, né? Você está grávida e você perde, né? A criança morre, né? Dentro do ventre. Essa é uma perda muito forte, principalmente para a mãe que está em contato, em conexão com aquela criança. É tudo muito intenso, porque passa tudo na emoção do que você está sentindo, do que você está criando, daquilo que você está na expectativa. É uma dor, a gente chama, assim, eu ouvi esse termo, vou repetir, é uma dor uterina, uma dor muito dentro, é como se você implodisse.
e até que a mamãe se refaça disso. E é muito... O pai sofre, mas a mãe, na mãe, o efeito é muito grande, porque é um efeito químico, há um efeito assim, de impotência, há uma decepção com a pessoa, dela com ela mesma. É muito complicado. Precisa ter muito carinho com essa mulher, é um instinto ah, se revela ali, uma coisa instintiva de preservação. É uma coisa, tudo muito intenso. Quando você perde uma criança, a pessoa tem um aborto espontâneo, a criança morre, tem algum problema. É tudo muito difícil. Não que o filho, quando você o tem, mas você está aqui, você, sabe, você conseguiu e você tem a criança ali, né? Concretizou. Quando aquilo se faz só de uma forma que você não está vendo, você só sente, ela é assim. Quando você tem gêmeos e um dos gêmeos vai embora, né? A, a, a dor da criança que fica, essa ausência, como se ele percebesse que alguma coisa aconteceu ali, que aquilo que éramos divididos, que sentimos, que ele sente a presença do outro, aquilo não acontece. Normalmente, a criança, quando ela chega ao mundo, né, e ela tem uma tristeza que precisa ser trabalhada. Normalmente, são pessoas que são crianças que têm assim muita carência afetiva, são crianças que têm um vazio às vezes que ela não consegue explicar. Com o tempo e quando é levada a fazer um tipo de terapia, que a gente vai investigando, a gente chega até esse momento que éramos dois, depois passamos a ser um só. A gente consegue ajudar essa pessoa a ressignificar essa perda, essa ausência, que ela não tem consciência. É muito engraçado isso, porque a pessoa diz assim, não, eu tenho um vazio dentro de mim que eu não consigo explicar. Ela fala isso, eu não consigo explicar, eu não consigo dizer do que eu estou sentindo falta. Sabe, essas coisas de a pessoa parecer que está faltando alguma coisa. E quando você chega lá, às vezes, numa regressão e tudo, você consegue pegar que ali existia mais alguma coisa, existia um companheirismo, uma parceria que ela se extinguiu. Então, acontece isso sim. Não sei se você respondeu a Fátima, né? Todos os tudo na grande espera, de repente, a notícia de um gêmeo estão mortos. É assim, acho que ela está falando aqui quando morrem as crianças no útero, né? Tanto faz os gêmeos ou um filho só, quando ele tem a morte ainda uterina, ela é muito, muito difícil. Principalmente para a mãe, como eu disse, né? É um luto que, sabe, é um luto que não... um vazio que dá nessa mãe, assim, que é muito intenso, muito intenso. Quando vem um outro, falta, como eu já expliquei, dá esse vazio no parceiro de útero, né? Daquele irmão que veio e o outro foi. Por que ele foi embora? Por que não, como a gente diz, não vingou e tudo? Aí é o processo de cada um. Às vezes ele não queria vir, mas a melhor forma da mãe entender, eu acho que de repente é ela entender que ele cumpriu o propósito que ele precisava cumprir, né? Principalmente mãe, a gente eu não posso falar sobre um papel de mãe, mas o attachment, como se fala? Esse apego é tão grande que a gente acha que são crias nossas, né? Na verdade, não são crias nossas, nós somos só o vaso, né? Em que aquele espírito
Nós somos apenas o da forma veículo, o física. canal para aquele projeto acontecer. Você já saltou de paraquedas? Não. Já teve essa experiência? Quando você vai saltar de paraquedas, assim, que você começa assim, vai chegando, tanto de É, altitude e tal, olha, vai dando um nervoso, assim, tudo você treme, tudo. Você passa uns segundos assim que você não existe. E aí você é jogada, né? Quando você faz salto duplo assim, o cara te joga, você vai junto, né? Eu encaro nascer do mesmo jeito. Olha só, tá na hora de encarnar, vambora, tentando, vambora. Aí o cara na última hora ele agarra assim na porta e diz assim, não vou, não quero. Eu percebi que eu não estou preparado. Eu uau. já vi isso acontecer no paraquedismo. Então, Ele não pula de paraquedas, né? ainda não pula. É a mesma coisa. Sim. É simples assim. Ele resolveu, porque existe isso. A pessoa ela passa por um processo para vir para esse mundo, para fazer esse projeto vida. Você faz toda uma escolha, você faz toda uma programação. É tudo visto, né? Entenda a pessoa de que forma ela quiser entender isso, né? Você vem para cá, você vai ser 50% de cada uma daquelas pessoas que você escolheu, e é com elas toda uma gama de informação genética, e com mais que você traz para você vivenciar e para você fazer o seu projeto aqui, colocar em prática tudo que você organizou para a sua vida. Na última hora, você pode desistir, é permitido. Na última hora, você pode dizer, eu não estou preparado. Eu achei que dava, mas não dá. Então, esse processo pode acontecer, como você escolhe entrar para a direita ou para a esquerda na sua vida aqui, né? E ele resolve não vir. Então, não é só, às vezes, a mãe que não quer o projeto, tá? Às vezes também a criança lá, Isso se aquela aplica para energia, as mães que resolve estão não ver. tentando engravidar e elas acabam perdendo o filho? Você colocaria Não, isso? não. Isso já é uma outra situação. Dentro de um processo de engravidar, de poder ter ser receptora de um projeto, de uma escolha, e não ser escolhida, não ter essa permissão, isso já vem com você. Isso é o que você vai viver aqui, de não poder levar à frente um instinto que é a preservação da espécie. Isso tem a ver com a pessoa. Muitas pessoas, Mesmo aquelas elas mulheres que estão tentando engravidar e tem vários abortos germes, espontâneos, é, sim, isso é ela. isso é ela. Isso é ela, isso não é. Deixa eu só botar aqui para carregar. Isso é ela, isso não tem a ver com. Ai, só um minutinho, gente. Isso não tem a ver Interessante. com as crianças que não. A pessoa, a energia que resolve não vir mais. Não, isso não tem a ver. Isso tem a ver porque você veja, você pode ter uma. É, Devíamos fazer um projeto de gêmeos e eu, na última hora, resolvi não vir. Deixei aquele meu parceiro vir sozinho, tá? Assim como eu posso vir nessa vida tentando ser mãe e eu não consigo porque eu vim aqui passar pela frustração, pela negação de fazer preservação da espécie que é um instinto. Isso tem a ver assim, por que eu não consigo? O que eu estou negando? O que meu subconsciente me protege? Do que eu estou afastando de mim essa possibilidade? Do que eu não me sinto capaz? Do que eu me protejo? Assim? Então, a gente tem que olhar a fundo o que passa por aquela pessoa para a Então, o gente, trabalho então, é na mãe. entender aquela energia que está ali, entendeu? E por Entendi. que aquilo não se realiza. Né? E não é só, às vezes, da mãe, às vezes é daquele casal. Por que o casal não faz isso? Né? Porque a gente coloca a mãe, quando ela, por exemplo, ela tem vários abortos espontâneos,
mas tudo tem a ver com com todo esse lado. O corpo, o nosso corpo, ele reage a tudo que você pensa. Ele reage às suas emoções. Então, assim, desde o fato de engravidar, não engravidar, desde o fato da, da, da doença ou não doença, tudo isso está relacionado com o nosso emocional. O corpo, ele é a nossa matéria, é o que a gente materializou, e tudo que está no nosso emocional, no nosso pensamento, nós materializamos nesse corpo. Então, toda a parte química, toda a parte biológica, toda a parte de existência, ela começa na sua cabeça, ela começa no teu emocional. Aí a gente vai falar depois dos corpos, dos chakras, de tudo, da energia que Uau. pertence. Vai tudo aí. Mas o corpo, ele é o final. É o que a gente olha, é o que a gente está vendo. É o que a gente tem aqui como tangível. Mas, além disso, a gente tem toda uma gama de coisas que estão envolvidas com tudo isso. Então, quando eu digo que é importante que a gente se observe como um todo, a gente cuide da gente, porque a gente tem muita coisa, sabe, para entender dentro disso daqui. Nessa era que a gente está vivendo agora, a gente já começa a ir um pouco mais além do que tínhamos há anos atrás, né? Dentro desse ciclo, dessa situação que estamos agora, a gente consegue falar mais em expansão, em subconsciente, em entender isso tudo, né? Mesmo na minha geração, eu sou da década de 60, para agora eu ainda consigo acompanhar, né? Eu ainda tenho condições de estar mais nessa dinâmica. Isso é importante para que você compreenda essa evolução, porque quanto mais eletrônicos nós estamos, quanto mais conectados na internet no todo, mais a gente tem acesso a informações e a tudo e mais alguma coisa, né? E com isso a gente consegue entender um pouco mais do que vai dentro do que a gente pode avançar. Se a gente pode avançar tanto na tecnologia, o que não vai dizer disso aqui que é fantástico. O maior computador que a gente tem, que a gente ainda não consegue, mas vamos chegar lá. O maior computador que a gente tem com rede de Wi-Fi é a cabeça, é o cérebro, é isso aqui. Exatamente. Nós temos Estou energia. fascinada por isso. É o meu fascínio. Assim, eu gosto de. Essa é a minha área. Eu quero É, entender essa é, caixa aqui, que na verdade é a caixa, eu acho que é a caixa da alma, né? isso é E verdade. que é onde que a gente realmente recebe a energia. Mas esse vai ser, É, se você topar, Marta, essa vai ser a nossa próxima live, que eu acho que é um tá assunto bem. muito interessante, porque É, você falou uma coisa que nossa, o que eu conheço de mulheres que tentam engravidar e pagam clínicas, né, de fertilização, é, e interessante entender que, na verdade, o trabalho que precisa ser feito é o trabalho nela, né? interno. Então, eu acho que, se você concordar, eu acho que é interessante a gente fazer a nossa próxima live nesse assunto, Fazemos. porque eu acredito que muitas mulheres vão poder se beneficiar com essa informação, porque não, a gente acaba entendendo, você meio que afirmou, né, que que o problema está com a gente, mas a mulher acaba achando que ela tem um defeito, né, o defeito Exato. no útero, um defeito dos hormônios, né, e isso tudo, agora estou conseguindo linkar as energias, né, e isso tudo realmente é o é o que está bloqueando, né, que ela consiga gerar, né, e terminar a gestação. Interessante isso. Vamos, gente, nós temos a próxima live, que eu acredito que muita mulher vai poder entender isso um pouco mais e quem sabe Mas resistência que ela venha a ter com relação a isso, ou mais que ela não perceba que é todo um processo, né, dela, interno, exato. né, Muito o que está interessante isso. acontecendo aqui. Muito interessante. A Fátima, ela fez um comentário aqui, eu não sei se você quer
responder ela mencionou, fui criada por uma tia como filha, mas não sei por que tenho um sentimento de diferenciação com relação aos filhos biológicos. Queria muito amadurecer nesse sentido e perder esse sentimento de negação. Né? Interessante. Isso que a Fátima coloca, também a gente é um trabalho, é uma questão de pertencimento. E como ela se vê. Era muito interessante depois ela ter uma investigação dela e como ela se vê e por que ela se vê assim. Na hora que você passa a se olhar e se verificar e entender, né, você vê, porque assim, o mundo ele se realiza da forma como você o significa aqui. Aí você olha daqui para fora e aí você está vendo esse mundo que você significou aqui. Quando você olha para você e em vez de você estar olhando disso, você primeiro significa as coisas, olha para dentro, vamos ver por que isso tudo está acontecendo. Quando você olha de novo, aquilo que você via no azul pálido, ele se torna um azul vibrante, todo lindo, todo maravilhoso. O problema não está fora, o problema está dentro. E olhar para dentro é que é a maior viagem da sua vida. Que pode realmente... existe muita resistência, porque as pessoas, a gente acaba procurando sempre justificativas e problemas no meio externo, quando na verdade é tudo interno. Dentro de você. Exatamente. A gente tem essa resistência. Não, eu não sou errado, não. Quem está errado são eles. Eu estou certo. E você faz você pega recolhe todo um material que embase e valida aquilo que você está falando. Porque agiu daquele jeito que naquele dia que eu cheguei serviu primeiro fulano e não a mim. Eu era a primeira da fila, mas ela passou, foi falar com fulano. A gente justifica tudo e mais alguma coisa. Mas a gente, porque a gente está olhando daquele jeito e quer que a vida ela vai, o seu cérebro e a tua mente, ela vai te trazer, ela vai se compactuar contigo, ela vai ser a seu favor sempre. Você vai ser sempre a seu favor. Na hora que você ressignifica e olha de outra forma, aquilo passa que você fala, cara, como é que eu podia fazer isso? Como é que eu podia olhar desse jeito? E vai toda uma modificação. Tudo está aqui. Olha, muito pouco tempo, gente. Olha, eu me lembro, vou falar para vocês assim, né? Eu já tenho uns aninhos de vida. Eu vi Star Trek e os caras instalavam num comunicador que um viu o outro. Putz, vai acontecer nunca, né? Isso aí é coisa... Hoje... A gente fala no telefone, é a coisa mais natural desse mundo. Exato. No Star Trek, em Portugal, eu em Las Vegas, olha que coisa bacana. A gente, há pouco tempo, a gente, por exemplo, assim, ter Wi-Fi. O que é Wi-Fi, gente? É uma rede de conexão sem fio, você não tem. É Wi-Fi, é onda, é tudo, né? A internet se comunica sem fio. E hoje você tem isso, assim, você está na rua, você pega, né? Você se conecta numa grande rede. Imagina isso, com toda essa expansão que está acontecendo. Daqui a um tempo a gente vai estar se comunicando igualzinho a gente vê nos filmes, por rede de Wi-Fi, pela cabeça, assim, vou botar assim, você vai estar se comunicando. Na verdade, já está acontecendo. A chamada 5G, a internet 5G é exatamente isso. Tem uma pergunta aqui, depois eu queria que você olhasse também, que é a Carol que colocou. Carol! Carol! Minha linda, muito fofa essa menina. Melhor assunto para o meu momento, Marcinha. Amo você, é muito linda essa menina. E deixa eu ver aqui o que mais. Ela disse que ia ser gêmea, minha mãe perdeu um feto, ela coloca assim, e é uma verdade. E a Carol foi uma menina que deu um salto quântico, ela merece sim, todos os nossos aplausos, porque depois de muitas conversas, hoje ela assim, ela deu uma guinada na vida dela, profissional, vida e tudo, fantástica, ela merece todo o meu aplauso e de todo mundo, porque ela é muito fantástica. Ela nunca tinha me colocado isso, mas a gente comentou muito sobre essa questão assim de vida, de modificar, de ressignificar
Muito show. Tem mais alguma pergunta? Aproveitando o debate, vou agregar. Ai, é que saiu, peraí. Deixa eu ver se Ela eu... foi criada por uma mãe que sempre disse para nós e para todos que não queria ser mãe. Nossa. Isso. E assim, e quanto isso, que é a nossa, que eram nossas conversas, quanto isso foi impactante para os filhos, né? Quanto isso foi difícil, né? Trabalhar toda essa situação. Veja bem, eu tive as crianças, mas eu não queria. E trabalhar uma criança que escutou isso, né? E que não se sentia pertencente a toda aquela situação, Entendo. até que as coisas vão se caminhando, vão se dando conta e vão se ajustando, né? Eu vou respeitar ela, ela não queria, mas ela teve, tá? E por que que ela foi levada a isso? E por que que você escolheu essa mãe que não queria ter filho? Você já parou para pensar? O que que você vai aprender com isso? Escutar isso, aceitar, né? Que você veio, ela cuidou, tratou e tudo, mas ela não tem aquela dedicação porque não era aquilo que ela queria. Ela, depois que ela teve teve o BO, ela resolveu assim, não era bem isso, mas levou até o fim e foi procurando dar o seu melhor. Escutar isso, por que que você veio escutar isso? O que que você tem que trabalhar isso em você? O que que você tem que trabalhar, significar, né? Essa aceitação, você se aceitar. Ela não quis, mas eu me quero, eu me gosto, eu vou cuidar de mim, vou me aceitar do jeito como eu sou, eu não tenho que me largar no mundo, entendeu? Tudo isso é muito importante. É interessante mesmo, porque realmente a gente assina para aprender as lições que nós fizemos, que nós, na verdade, aceitamos o desafio. Nós, nós, É, nós, nós a primeira coisa que a nos gente tem que ter matriculamos para aquela é, escola. a gente se matricula, exatamente, você falou a coisa certa, você se matricula. A primeira coisa que a gente pergunta quando alguma coisa acontece que, por exemplo, assim, eu me perguntei no dia que o meu marido foi embora, eu me perguntei assim, o que que eu vim aprender? E eu fui olhar o quanto eu era dependente de todas as ações do meu marido, de quanto eu era dependente daquela existência. E fui me suprir, fui suprir cada uma das fases daquela ausência, sabe? Então, aprender a mexer com banco, que era uma coisa que eu não fazia, aprender a lidar com tudo que era de conserto de casa, administração de família, tudo isso eu fui aprender. E me fez uma pessoa cada vez melhor, me fez uma pessoa, em vez de eu reclamar que o meu marido não estava ali, eu agradeci a cada um. Sabe aquela coisa que o marido conversa assim, que vai te ensinando, né? E eu nunca dei conta, que eu falei assim, não quero nem saber qual o problema dele, que vai resolver. Eu fui me resgatar assim no meu baú, cadê aquela aula que ele falou sobre o banco, sobre investimento, sobre aquilo assim, cadê aquela aula, sabe? Isso tudo foi muito importante. E hoje eu sou muito agradecida. Eu sinto muita falta do meu marido a nível parceiro, mas eu sou muito agradecida por o ensinamento que a ausência dele me proporcionou. É muito importante isso. Você entender o que você está aprendendo com aquilo ali, que tudo que acontece na tua vida te traz um aprendizado. Até a topada que você dá no meio da rua, ela te traz um aprendizado. Ela vai te ensinar a não comprar aquele tipo de sapato, tudo te traz um aprendizado. O luto, ele é a mesma coisa. Ele te traz um aprendizado. Então a gente aprende vencendo cada um dos desafios. Hoje eu me sinto mais completa, me sinto uma pessoa mais independente, me sinto uma pessoa mais forte, né, do que eu fui, do que eu estava durante o período que eu era casada, que o meu marido estava aqui. Eu não vou dizer que é casada, mas que o meu marido estava aqui, né? Eu me sinto assim mais inteira. Então foi muito bom para mim, sabe? Eu digo isso foi muito bom porque me proporcionou esse aprendizado. São 3 anos em que eu, assim, cada vez que eu supero uma coisa que eu vejo assim, olha como eu sou Mas boa é nisso. porque você está aceitando essa questão de se abrir para aprender as lições. Existem muitas pessoas que Isso. se fecham, né? Que se fecham. Aí
Aí é esse ensinamento. O luto te proporciona, e cada uma das coisas que você vem passar nesse mundo te proporciona um aprendizado. É você se abrir. Por isso a gente pede para as pessoas fazerem meditação, para que as pessoas tenham uma conexão, para que as pessoas se deem oportunidade de avançar na evolução. Você não avança só na evolução com uma teoria a nível assim, eu sou mestre, sei lá, fez mestrado, não sei o quê. Não é só isso. Você, enquanto ser, pessoinha aqui dentro, você precisa se oportunizar os aprendizados. É isso. Exato. Então, galera, vamos nos abrir cada vez. E o momento agora é isso. Tá todo mundo trancado dentro de casa. Tá todo mundo foi colocado de castigo para poder se olhar e se explorar e se conhecer. Então, vamos nos abrir para as lições que nós precisamos aprender. Não é o pessoal que tem que mudar. Foca nas mudanças, nas transformações que você tem controle, né? Que você tem autonomia, que são as suas, né? São as nossas próprias. Nós não temos controle sobre ninguém. Você não pode controlar seu filho, você não pode controlar sua filha, você não pode controlar marido, mãe, pai, né? Os familiares, os amigos, mas você tem total controle em si próprio. E de vez em quando você precisa se afastar, né? Para você poder ter esse crescimento, né? Trabalha no apego, né? No apego daquele relacionamento e justamente quando a Márcia falou, quando a gente tem a resistência, quando a gente sente aquela resistência, aquela é a lição que você precisa ver. Exatamente, você precisa aprender e começar a tentar controlar a forma que você reage em relação àquela situação. É isso, Márcia? Isso mesmo. É o apego e se libertar disso, né? Fazer um luto sobre alguma coisa que deixou de existir na sua vida, que você precisa liberar, olhar para isso tudo. Quando você se dá conta disso, você está num processo evolutivo fantástico. Exato. É muito importante para o ser humano hoje, para as pessoas hoje, terem um cuidado, um zelo, um carinho consigo. Quando ela faz isso e se responsabiliza por ela, colocado como você colocou, ela já está no caminho, ela já está no processo evolutivo para se tornar uma pessoa cada vez melhor, para se compreender de uma forma melhor, para se aceitar, para se amar e para ser feliz. Que a gente veio aqui, gente, eu juro para vocês, todo mundo veio aqui para ser feliz, é de verdade. Não é assim, Márcia, você está dizendo isso. Não, eu estou dizendo isso porque eu estou vivenciando isso todos os dias, tá? Todos os dias. É um dia de cada vez. É o presente do dia, é aquele dia. Eu vivo as coisas que eu tenho que fazer hoje, organizando a minha vida hoje para o meu amanhã, mas eu vivo o meu hoje. Coisas que eu dou conta hoje. Eu não estou vivendo o dia de amanhã, então, se não é para amanhã, então, vou dar conta. Se eu fizer tudo que eu tenho para fazer hoje, de amanhã, só tem a tarefa de amanhã. É assim. Exato. Eu tenho um desafio. Vamos ver se você concorda com esse desafio, Márcia. Um desafio para as pessoas começarem a sentir essa renovação de energia e começar esse processo de desapego, né? Desapego com as pessoas. Gente, é necessário desapegar das pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente ama. Aquelas pessoas que nós amamos, nós temos que entender que amor é uma força muito maior do que apego, né? Isso, e nós temos que entender que aquela pessoa tem um dharma, tem um propósito na vida, e quando aquela pessoa chega no momento em que aquela missão foi cumprida, nós não podemos nos apegar, porque quando a gente se apega demais, a gente acaba segurando aquele espírito, né, no nível que acaba
interrompendo a evolução, né, da próxima vida, né? Não Então, flui, o fluxo não flui, e aí fica tudo engatado, assim, que nem congestionamento. isso, a gente acaba sendo uma âncora na vida daquele espírito que está tentando ir para o outro nível, e a gente, não, vem, fica aqui, né? Não, nós temos que ajudar, né, nesse processo. E então eu tenho um desafio para a gente começar a aprender essa questão do desapego, né? Eu gostaria que a pessoa agora, ou mais tarde, vá lá no armário e começa a arrumar as roupas e começa a selecionar as roupas que não tem propósito na sua vida agora. Que foi o primeiro exemplo que a Márcia trouxe para a gente. Vá lá, abre a sua gaveta, primeira, segunda, terceira, não sei, no armário, você pode fazer uma limpa geral. Mas você vai ver as peças que não têm propósito na sua vida agora, né? E você vai doar. Você vai encontrar uma pessoa que de repente esteja precisando, né? Ou você pode limpar o seu escritório, você pode limpar a cozinha, né? Que tem nós mulheres, a gente acaba equipando a cozinha toda e a gente tem um monte de panela que a gente acaba não usando, né? Vamos limpando. Vai tentando criar esse desapego com as coisas materiais, que é a primeira forma de você liberar energia para você renovar e entrar em energia nova. Eu tenho uma coisa comigo, toda vez que eu compro uma coisa nova, eu vou no meu armário, alguma coisa tem que sair. Alguma coisa tem que sair. Então, eu não tenho muita coisa hoje, e isso foi uma coisa que eu comecei a praticar em relação à prática da gratitude, né? Aí toda vez que eu comprava alguma coisa, eu pratico. Eu tenho que encontrar alguma coisa tem que sair e eu dou. Eu faço uma doação. Ou então vou acumulando numa sacola e alguma pessoa vai fazer uso daquela. O que eu faço? É uma coisa de eu cada vez mais reforçar essa questão de desapego, né? Eu não acumulo muita coisa, né? E eu tô sempre renovando, sempre trazendo coisa nova, sempre estilo novo e tal, e eu acabo passando para uma pessoa que de repente esteja precisando daquilo. Você vai fazer a energia fluir. Então, as pessoas vão procurar fazer isso, depois vão dar o feedback para a gente, para saber como é que está indo a sua vida, tá bem? Exato. A gente faz desse jeito. E como é que elas estão trabalhando, como é que elas se sentem quando elas fazem isso, que elas botassem um pequeno registrozinho assim, olha, fiz o desafio e me senti assim. Para a gente ter essa... não só para que elas registrem e se entendam como é que elas ficaram, mas para a gente também ver o efeito desse desafio para cada uma, tá bem? Exato. E a gente então depois agenda o próxima live, a gente aí faz eu acho que é um assunto interessantíssimo, porque muitas mulheres acham, nós já temos essa tendência, né, de estar sempre se comparando, de sempre falando que nós somos defeituosas, né? E é importante a gente se aprofundar um pouco mais no assunto. E quem sabe a gente pode ser que uma pessoa que receba essa informação vá passar a informação para uma mulher que esteja tentando engravidar e não está conseguindo, né? E é isso, e é assim que acontece, né, o efeito dominó. A gente vai ajudando as pessoas dessa forma. Márcia, mais uma vez eu gostaria de agradecer muito pelo seu tempo. Você tem mais alguma coisa para poder acrescentar para a gente hoje? Não, só um beijo no coração de todo mundo que tenha aproveitado, que tenha podido contribuir para esclarecer a respeito dessas questões. Só isso. Um beijinho. Ótimo. Beleza, galera. Então, se vocês tiverem alguma... vocês queiram se comunicar com a Márcia, ela está disponível online. Ela está lá em Portugal, mas ela está super disponível. Isso é o bacana da internet agora, né? E essas tecnologias, né? Estamos longe, mas estamos perto ao mesmo tempo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a Fátima. Se vocês tiverem também... com a Márcia, desculpa. A Fátima está aqui, que eu estava lendo o comentário dela. E pode mandar mensagem também e fique atento à nossa próxima live, quando que nós vamos disponibilizar e marcar, ok?
Ok, Um galera. beijo. Um beijo muito grande Beijo para para vocês. todo mundo. Aproveitem domingo de vocês com a família e é isso. Vamos tentar mudar aqui. É o único lugar que você tem controle, total controle. Ok? Um beijo, tchau. Beijo, galera. Tchau, tchau. Ai, muito bacana, Márcia. Ai, que bom, que bom. Eu Luana, muito. deixa eu só te falar uma coisa. Eu posso voltar para falar com você daqui a pouquinho? Eu vou te explicar o que que é. Eu vou levar minha filha, que ela vai pegar o ônibus para Lisboa, ela está voltando para Lisboa. Aí eu vou lá, vou fazer isso e entro e te comunico pelo Sim, Instagram não, e a gente ótimo. volta. Pode ser? Eu Que aí eu também, quero conversar com você. Isso, eu tenho uma aula também, eu tenho uma aula e eu tenho um cliente. Então você me manda uma mensagem, espero que não seja muito tarde, mas a gente está aqui. Tá, Você tá tem meu bem, então. WhatsApp. Eu Tá gostaria bem. muito de agradecer mais uma Nada, eu que vez e a gente agradeço, minha linda. vamos marcar a nossa próxima. Vamos sim. Beijo Um gostoso. beijo. Fica com Tchau, Deus. Tchau, tchau. tchau.